muito tempo a Apple foi referência de fotografia. Quem usava as câmeras da maçã tinha a certeza de ter fotos boas. Mas com os preços cada vez maiores de seus modelos e o avanço dos celulares Android, nós decidimos fazer um guia de celulares com câmeras melhores e que são mais baratos do que os iPhones. Eu vou passar por cada um dos modelos atuais e dar opções mais interessantes do que eles. E eu espero que vocês gostem. E se você se interessar por qualquer modelo, tem links na descrição. Comprando por lá, vocês ajudam o canal. Outra dica boa é utilizar o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo Android, que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas. Tem também o nosso grupo de ofertas que está aqui embaixo aparecendo para vocês e que sempre tem promoções bem legais. Com tudo isso em mente, vamos começar o guia. Vamos começar então por um telefone que ainda é bastante procurado e que sempre pega uma galera que quer economizar, mas que ainda insiste com o iPhone, que é o modelo 8. Esse cara foi lançado há 6 anos e só dá para achar usado, assim como o 8 Plus e o iPhone 10. Para quem não lembra, esses três foram apresentados juntos na comemoração de 10 anos do iPhone. A câmera de 12 megapixels até que é boa, mas para o telefone pequeno nós só temos uma lente, enquanto que a versão Plus conta com uma lente de 2 vezes que também faz o modo retrato. A frontal era super fraca, com 7 megapixels, sem autofoco e com gravação Full HD. Por ser um telefone de anos atrás, ele tem tecnologias que eram boas para a época e que ainda funcionam hoje, mas que já foram ultrapassadas por telefones mais básicos, como é o caso do Redmi Note 11S. Esse telefone aqui da Xiaomi traz um sensor principal de 108 megapixels, uma ultra-wide de 8 e mais 2 lentes de 2 megapixels, uma para auxiliar no modo retrato e outra para macro. Também temos uma resolução melhor na frontal, que traz 16 megapixels. Por mais que a Xiaomi tenha uma tendência a fazer selfies mais opacas, ela vai entregar mais detalhes e dar mais opções para você editar as fotos, já que a Apple entrega ainda bastante ruído. Falta definição nela e o alcance dinâmico está bem fraco. A mesma coisa serve para a lente traseira. Como o mais procurado é o modelo iPhone 8, eu tenho que comentar aqui que ela não faz modo retrato, então o Note 11S já ganha nesse ponto. Depois, os 108 megapixels podem se fundir para formar pixels maiores e entregar fotos com mais definição e cor, independente do cenário. E por mais que eu não curta muito a lente de 2 megapixels para macro, bom, não tem como esquecer que tem esse sensor. Onde o iPhone pode se sair melhor é na gravação de vídeo com a câmera traseira, que atinge a resolução 4K e que tem uma estabilidade melhor. Mas fora isso, as fotos são melhores no Xiaomi. Por R$ 1.320 novo, o Note 11S vai receber atualizações de Android e da MIUI. Já o iPhone 8 não vai receber o iOS 17 e usado ele custa os mesmos R$ 1.300. Na versão Plus, que poderia competir no quesito bateria e zoom, esse preço sobe para R$ 1.600 e só piora a situação da norte-americana. Outro queridinho do público tem sido o iPhone XR, que foi lançado um ano depois do 8, ou seja, ele já chegou no seu 5º ano de vida e também tá para deixar de receber novas atualizações. Outro ponto importante de falarmos é que tá cada vez mais difícil de encontrar um iPhone XR novo, vendido por um vendedor confiável. Geralmente encontramos ele usado, com a saúde da bateria baixa ou mesmo recondicionado, com componentes trocados. Inclusive, vale a pena dar uma olhada no vídeo que fizemos sobre o iPhone XR, que nós importamos do AliExpress no ano passado, e daí a gente explica todos esses detalhes. Mesmo com esses problemas que eu comentei agora há pouco, não dá para negar que o iPhone XR ainda é um smartphone legal. Nós seguimos usando um desse no Escolha Segura para fazer algumas fotos e publicações para as redes sociais, mas recentemente trocamos por um Galaxy S23 Plus, que deu um salto bem grande. A tela desse modelo é HD e IPS, as bordas são um pouco mais espessas e o brilho é mais baixo do que estamos acostumados. Ele continua com apenas uma lente e o modo noturno não é tão eficiente assim. Mas ele foi o primeiro básico da Apple a mesclar o design com Face ID, ao mesmo tempo em que se dedicava a continuar na casa dos $600, já que os novos iPhone XS e XS Max passavam dos $1.000. Para competir com esse cara, eu trago o Poco F4, que é um telefone bonito, com uma bateria tão boa quanto e com vários componentes melhores do que o iPhone XR. A tela é AMOLED de 120 Hz, tem resolução Full HD e o SoC é de topo de linha. Mas como o comparativo é sobre câmeras, vamos falar sobre elas. A principal do F4 tem 64 megapixels, mas por padrão temos a resolução de 12, que é quando o software junta todos esses pixels para formar um maior. Com isso, o smartphone consegue capturar mais luz, ter mais detalhes e fazer fotos melhores.
Ele também leva vantagem por conseguir fazer um modo retrato de pessoas e de objetos, além de ter uma lente ultra-wide de 8 megapixels e uma macro questionável de 2 megapixels. Na frontal, o Poco F4 tem um sensor de 20 megapixels contra 7 do iPhone XR. Os resultados durante o dia até que são parecidos, mas conforme o iPhone vai perdendo iluminação, ele sofre bem mais do que o Poco, mesmo o F4 não sendo um dos melhores para isso. Ele também é um smartphone mais recente, então traz recursos novos de software e de hardware. O próximo é o iPhone 11, que conseguiu suprir as expectativas e manter a boa fama que a Apple conquistou com o XR. A bateria é boa, as câmeras são de qualidade, agora com uma ultra-wide, e ele tem uma construção parecida com os modelos Pro daquele ano. Então isso fez ele uma escolha bastante acertada, mas ele continuou com uma tela HD e bordas espessas. O concorrente então para essa briga de fotografia é o Moto Edge 20 Pro. O iPhone 11 ele basicamente melhorou a presença da ultra-wide e passou a frontal de 7 para 12 megapixels, que agora grava em 4K. Para comparar, o Edge 20 Pro ele traz uma tela OLED com HDR10 Plus 144 Hz também nesse painel. Ele tá R$30 mais caro do que o iPhone 11 de 64 GB, mas é importante dizer que ele chegou no Brasil com 256 de armazenamento e 12 GB de RAM, então já nesses dois pontos ele é melhor. Ele traz também suporte ao modo desktop da Motorola e consegue fazer várias coisas legais nesse modo, usando as câmeras para videochamada com rastreio de palco, tem também a possibilidade de usar os sensores traseiros e tudo mais. Por falar nisso, o sensor principal dele é de 108 megapixels e consegue, assim como os outros telefones que eu já citei, mesclar todos para fazer uma foto de 12 megapixels, ou seja, a resolução se iguala ao do iPhone 11, mas a quantidade de detalhes e a versatilidade dessa imagem é maior. Ele também traz um sensor periscópico de 5 vezes de zoom, além de 16 megapixels na ultra-wide. Na frontal, o sensor de 32 megapixels faz fotos de 8 megapixels por padrão. É aquele esquema do 4 pixel que eu já comentei e que eu recomendo sempre deixar ligado, para conseguir ter os mesmos benefícios da lente principal. Em vídeos a Apple ainda ganha disparada, mas nas fotos ela não vai tão bem quanto o smartphone da Motorola e se mantém mais limitada nas outras características do smartphone, que tem menos espaço, menos tela e em alguns momentos pode até ter um pouquinho menos de desempenho. E para quem estava se perguntando por que o S20 FE ainda não tinha aparecido nessa lista, bem, eu deixei ele para brigar com o iPhone 12 junto do Galaxy S21. Isso porque ele vai entrar como uma opção de câmera boa para quem quer economizar bastante. Bom, mas como é para citar telefones que são mais baratos e que têm câmeras melhores, não dá para negar que desde o iPhone 12, o Galaxy S21 conseguiu rivalizar muito bem nesse quesito. Por R$ 2.400 você tem uma tela Super AMOLED, 3 sensores traseiros e um aproveitamento muito bom desse display. O Exynos 2100 ele é um pouco esquentado, tá? Ele esquenta mais e ele puxa bastante bateria. Mas o iPhone 12 também não foi a melhor coisa que a Apple já fez em questão de bateria e controle de temperatura. O iPhone 12 trouxe um HDR melhorado e o Deep Fusion, mas a Samsung sempre teve uma qualidade muito boa em fotos nos seus topos de linha. As cores, os detalhes e o HDR da Samsung são um pouco mais exagerados. Porém, essa característica tende a agradar mais a galera que não está se importando tanto em fazer a edição dessas imagens. A lente zoom também é uma vantagem para a Samsung, pois o modo retrato com esse sensor fica muito mais natural e as fotos com 3 vezes de zoom sempre ficaram boas. Inclusive, a telefoto de 64 megapixels foi a lente principal do S21, enquanto que a wide de 12 era tida como a secundária, assim como a ultra-wide. Analisando as fotografias dos dois, dá para perceber que eles sempre foram muito próximos, mas em questão de preço, o S21 ganha. Agora, se você não achar mais o S21 para comprar, porque vira e mexe some das lojas, vale tentar arriscar com o S20 FE, que tem sempre muito estoque para queimar e que vai dar conta de muita coisa ainda. E é por isso que ele está dividindo esse tópico aqui com o S21. E bem, a partir desse ponto aqui, eu devo adiantar que sempre teremos esse paralelo entre iPhone e Galaxy. O iPhone 13 trouxe um conjunto de câmeras muito bom, uma tela melhor e mais brilhante, que assim como no iPhone 12 já é OLED. Elas continuam sem suporte aos 120 Hz, mas a qualidade é realmente boa. As câmeras continuam com resolução de 12 megapixels, mas a principal traz o sensor Shift, que troca a estabilização das lentes pela estabilização no próprio sensor. Isso deixou o mesmo maior, o que fez a Apple também mudar a disposição da lente traseira. Ele consegue fazer fotos de dia e de noite muito boas, mas como sempre a Samsung não ficou para trás. Primeiramente, ela traz um sensor de 50 megapixels com quad pixel, temos também um sensor que faz zoom de 3 vezes e que tem a resolução de 10 megapixels. A
ultrawide também funciona tão bem quanto o sensor da Apple, mas permite a entrada de mais luz, o que dá uma leve vantagem para situações onde você está em média ou baixa iluminação. O Snapdragon 8 geração 2 ajuda também bastante no controle do gasto energético, já que o uso das câmeras drena muita energia do Galaxy, mas ambos conseguem entregar ótimos resultados nas suas câmeras. O iPhone 13 não perdeu tanto valor de mercado, mas o S23 já está R$ 103 mais barato do que ele. Ambos começam com 128 GB de armazenamento e os dois não conseguem ir tão bem em fotos noturnas com a lente frontal, mas gravam em 4K e tem um resultado muito bom. Inclusive, no ano passado a Samsung trouxe um sensor de 10 megapixels contra 12 da Apple, mas nesse modelo mais novo as duas estão com 12 megapixels e tem resultados bem legais. E claro, para finalizar, vamos para o mais óbvio desse guia, que é o iPhone 14 Pro Max versus o S23 Ultra. Em especificações, processamento e construção, ambos são celulares muito equilibrados, mas quando falamos de câmera vai para o gosto de cada pessoa. Eu tô só um pouco incomodado com os excessos que a Apple tem feito no HDR do seu flagship mais recente. A foto não parece mais tão natural e alguns elementos acabam sumindo da fotografia. Uma composição de luz e sombra, por exemplo, só pode ser feita no modo Pro, que ocupa muito do armazenamento do smartphone. Já a Samsung tem dado uns passos para trás e pesado menos a mão nesse quesito, coisa que ela fazia anos atrás. O S23 Ultra me agradou bastante com a sua fotografia e com as suas lentes mais versáteis. Primeiro, podemos falar da opção de fotos com 200 megapixels. Elas também podem fazer fotos com 50 megapixels no modo Pro. O ultrawide faz em 12 megapixels, nós temos ainda a possibilidade de fazer macro com essa lente, como é no iPhone, e tem também 3 vezes de zoom ou 10 vezes de zoom, que é um sensor adicional que você vai ter nesse celular aqui por um preço até meio parecido. Para mim, onde a Samsung ainda precisa evoluir na lente frontal, que muitas vezes ficou atrás do iPhone, mas que nem de longe isso significa que é ruim. É só que o smartphone tem algumas inconsistências que dão vantagem para o concorrente. Falando de preço, o Pro Max está por R$ 7.900, enquanto o S23 Ultra sai por R$ 6.700. São R$ 1.200 de diferença e o software da Samsung te permite fazer muito mais com o smartphone, sem contar os acessórios como o S Pen, que dá uma versatilidade maior para esse aparelho. Tem também o smartwatch e os fones de ouvido, que custam 1/3 dos produtos da maçã e que pareiam muito bem com esse equipamento. Mas olha, você tem que tomar cuidado, pois ir bem em fotografias no aplicativo nativo não quer dizer que os mesmos vão da mesma forma em redes sociais. A Apple ainda é a mais otimizada para esse tipo de uso e cria uma ilusão de que os iPhones têm a melhor câmera. No último ano, o S23 e o S23 Ultra conseguiram resolver grande parte desse problema. Então se você realmente quer uma câmera que vai bem em Instagram, TikTok e afins, eu recomendo ir direto com essa linha. Com isso, eu deixo vocês com essa lista de smartphones que conseguem sim ir melhor do que os iPhones no uso de câmeras por um preço muito similar ou até mesmo menor. Para fazer essa lista, eu me baseei nos preços do nosso comparador Escolha Segura, mas a dica também vale para qualquer outra compra online que você for fazer. Se você gostou da nossa lista, não esquece de deixar um comentário aqui. Se não gostou também, fala de outros modelos que poderiam estar presentes e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau!